Paz seja convosco, irmãos. Mais uma porção diária, hoje com o tema O Espírito de Jezabel. Vou fazer a leitura em 1 Reis, capítulo de número 21, e depois estaremos fazendo as considerações desta porção da palavra. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor. Ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que falara quando disse: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: Que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete e mandou as cartas aos anciões e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas, dizendo: Apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. E ponde defronte dele 2 filhos de Belial que testemunhem contra ele, dizendo: Blasfemaste contra Deus e contra o rei. E traze-o para fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenava, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel, que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Vemos aqui essa história, né, macabra, por causa de uma vinha, do qual o rei Acabe queria para ele, de qualquer forma. E Nabote não quis vender a vinha, e aí entrou Jezabel. Jezabel, nós sabemos que era uma mulher ímpia, idólatra, e ela pegou e armou um plano. Levantou 2 falsas testemunhas para que acusasse Nabote e Nabote fosse morto apedrejado. E assim sucedeu. Para quê? Para tomar de Nabote a vinha e dar ao seu marido Acabe. Jezabel era uma mulher manipuladora, era uma mulher muito interesseira. Ela queria estabelecer a idolatria da sua religião pagã sobre Israel. Ela matava e perseguia os servos de Deus. Esse espírito de Jezabel, ele existe até os dias de hoje. Quando uma pessoa está cheia de ganância e ambição por uma coisa, e ela ultrapassa os limites dos ensinamentos de Deus para obter aquela coisa, essa pessoa está movida, instigada pelo espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é sempre chantageador, manipulador, ele quer se sobrepor
a qualquer custo, tenta arrumar razões para poder colocar em curso os seus planos, indiferente de qualquer coisa. Esse é o espírito de Jezabel. Nós devemos nos cuidar. O próprio apóstolo João, na visão do Apocalipse, ele fala a carta de Tiatira: Jezabel, que se diz profetiza, ensina a enganar os meus servos, a tropeçarem e a comer do sacrificado. Esse espírito ele tenta manipular principalmente dentro da igreja, dos irmãos, causando perturbações, causando desavenças, e esse espírito ele é manipulador. Jezabel era uma mulher manipuladora. Nós devemos, irmãos, segundo a Bíblia, sermos pessoas de bom trato, de fácil trato, né? Espírito humilde, calmo, né? O cristão, ele deve até aceitar perder, né? Para que, se for necessário, a justiça de Deus se cumpra, né? Já o ímpio, aquele que é movido pelo espírito de Jezabel, ele não aceita, ele não negocia nada, ele não perde nada, né? É um espírito dominador, né? É uma pessoa que se gaba de fazer negócios e sempre levar vantagem em tudo. Isso é muito perigoso, irmãos. A Bíblia diz que a maior desgraça do mundo é o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro leva as pessoas a fazerem coisas terríveis. Nós devemos ser calmos, devemos saber que a nossa pátria, ela está nos céus, é de onde nós esperamos o nosso Redentor. Aqui, o que nós temos, os bens terrestres, são efêmeros, passageiros, e nós devemos nos apegar às coisas de Deus, como diz Colossenses, capítulo de número 3, né? Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas de cima, não nas coisas de baixo, né? Aqui em Colossenses 3, diz como que deve ser o porte, né, do verdadeiro cidadão dos céus, né? Vamos ler Colossenses, capítulo de número 3, para encerrarmos daí a nossa conclusão, fazer a nossa conclusão. Colossenses 3, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, nosso caráter tem que ser moldado como cidadãos do céu, cidadãos celestiais, né? Aqui neste mundo, o que nós vemos é apenas coisas efêmeras, passageiras, os homens se degladiando por causa do Deus deles que se chama Mamon, que se chama dinheiro, né? E nós não devemos ser assim. E o espírito de Jezabel, ele adentra na pessoa quando ela está carnal e ela começa a fazer coisas erradas, né?
começa também a falar palavras de agravo, a suspeitas ruins, a maledicências, né, perturbações. Esse é um espírito de Jezabel, manipulador, dominador, que tenta muitas vezes causar problema no meio dos filhos de Deus. Vamos vigiar, andar em retidão, como cidadãos do céu, sabendo que a nossa pátria, ela está no céu. É de onde nós esperamos que ela venha e vamos ser revestidos, então, do Espírito que está em Cristo. Nós, assim, terminamos essa meditação e vamos, nesse momento, então, fazermos uma oração. Oremos. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela vida, pelo ar que respiramos, por teu carinho, por teu cuidado por nós. Conceda-nos, ó Deus, uma boa noite, conceda-nos, ó Deus, um bom dia também, para que assim, Senhor, estejamos o tempo todo pensando nas coisas do alto, refletindo nas coisas de Deus. Pai Santo, repreende todo espírito de impureza, todo espírito de Jezabel, dá-nos discernimento, Senhor, espiritual, para que andemos como filhos da luz, em meio de uma geração corrompida e perdida. Pai Santo, obrigado pela grande oferta que nos deu de salvação. O teu Filho, o Messias Jesus Cristo, o qual nasceu sobre a terra pela tua vontade em Maria, e para que, servindo a ti, Senhor, lhe se entregasse como oferta de propiciação dos nossos pecados. Obrigado por grande revelação que nos deu da tua palavra. Conceda-nos a tua presença, o teu Espírito em nós, confirma-nos, ó Deus, em teu santo caminho. Nós agradecemos, Pai, e pedimos por todos os nossos irmãos, pelas necessidades de cada um deles, pela pregação da tua palavra, para que se expanda o teu santo evangelho, o reino de Deus sobre a terra. E que sejamos instrumentos teus de fazer expandir este reino. Nós te agradecemos e te pedimos todas as bênçãos, em nome e por amor de teu Filho Jesus Cristo.